Fala, guerreiro, fala, guerreira. Quem está acompanhando a mega revisão de véspera do Objetivo Concurso, na qual eu estive fazendo parte agora, tá? Bom, pessoal, as minhas questões. O pessoal estava perguntando, professor, o gabarito você não passou. Eu deixei o gabarito para passar no quadro, tá? Para vocês não ficarem prejudicados. Mas assim, por questão de consciência, tá? Porque eu gosto, né, de fazer dessa forma, eu vou explanar aqui para vocês as 6 questões que foram abordadas, tá certo? Na revisão. Então fique atento, pegue o seu material aí, né? A sua revista, que diga-se de passagem, está completa com os flashcards, tá? E com as questões. Então, sem mais delongas, a gente vai começar agora, tá? A uma bateria dessas 6 questões autoexplicativas praticamente. É só questão de letra de lei, mas eu estou aqui para comentá-las e a gente gabaritar junto. Tranquilo? Então vamos começar aí já com a primeira questão no seu material, beleza? O que vem dizendo a primeira questão? Considerando os dispostos, né? As disposições, deixa eu só ajeitar o quadro aqui. Considerando as disposições legais sobre o erro na parte geral, tá falando sobre o erro aqui, tá? Do Código Penal Militar, assinale a afirmativa correta. O item A, ele vai dizer que se o agente movido pelo erro atinge bem jurídico diverso do visado, responderá pelo crime da mesma forma, denominado assim aberratio ictus. E você sabe que não é aberratio ictus, e sim aberratio criminis, tá? Aqui o que acontece? O agente, ele quer cometer um crime e acaba por cometer outro, tá certo? Então, por isso que é erro quanto ao bem jurídico visado, tá bom? Isso aí em aula a gente já bateu, não cabe a mim agora ficar tecendo comentários sobre o que já foi dito, tá certo? O item A está errado, vamos para o bravo. O erro de fato plenamente excusável ou desculpável, embora resulte em situação de fato que torna a ação legítima, não isenta o agente de pena. Você sabe que o erro de fato, ele vai isentar o agente de pena, tá? Então o item tá errado, vamos pro Charlie. Se o erro é provocado por terceiro, este responderá pelo crime desde que tenha agido com dolo ou culpa. Dolo ou culpa. O item delta, quando o agente, por erro de percepção, atinge uma pessoa, opa, ele está falando de pessoa, em vez de outra, ou seja, atinge uma pessoa no lugar da outra pessoa. Tem um crime, professor? Tem. Ele vai responder pelo crime? Vai. Vai levar em consideração as qualidades da vítima que pretendia atingir? Correto. Mas aqui não é aberratio delicti. Aqui é o erro, o famoso erro in persona, erro quanto à pessoa, tá certo? Muita atenção nessas nomenclaturas. E o item eco, o erro de direito não incide sobre o fato, correto? Senão seria erro de fato, que o agente supõe lícito, mas decorre da ignorância ou erro desculpável de interpretação da lei. Então, nessa primeira questão, o nosso gabarito é o item eco, beleza? O erro excusável de interpretação da lei, ou seja, a gente acha que ele pode fazer algo, mas não tem como ele fazer porque está descrito na lei e ele interpretou de forma errada. Então, nesse caso, erro de direito é basicamente isso, tá? Ele não incide sobre o fato, e sim sobre a ignorância quanto à interpretação legal, tá bom? Então, primeira questão aí, item eco, vamos para a segunda. Aí eu coloquei para você, ó, artigo 37. Quando a gente, por erro de percepção, no uso dos seus meios de execução ou outro acidente, atinge uma pessoa em vez de outra, responde como se tivesse praticado o crime contra aquela que realmente pretendia atingir. Como eu disse, erro in persona. Erro in persona, ok? E o artigo 36 vai falar sobre o erro de fato. Olha o que ele diz, é isento de pena. Tá? E o parágrafo 2º, se o erro é provocado por terceiro, responderá este pelo crime, a título de dolo ou culpa, caso haja essa previsão aqui.
Beleza? Erro de fato é uma falsa percepção da realidade. Recai aonde? Sobre os elementos constitutivos do tipo penal. Existem duas modalidades: o erro excusável e o inexcusável. O excusável vai excluir o dolo e vai excluir a culpa. E o inexcusável, ele vai permitir a culpa caso haja previsão legal, tá? O erro de fato determinado por terceiro, o terceiro vai responder. Terceiro que determina o erro irá responder pelo crime, tá certo? Mas olha a observação aqui. Se a pessoa que foi utilizada para agir, né? Para agir, quando o terceiro determina uma pessoa, ela vai responder caso haja vontade, ok? Aí o que é que a gente fala na aula? Bom, um médico utiliza uma enfermeira para aplicar um veneno num paciente, que é um inimigo dele. A enfermeira vai e ministra esse veneno achando que é uma medicação, tá? Que o médico prescreveu e o paciente acaba por falecer. Nesse caso, a enfermeira vai responder? Não, ela não vai responder. Mas, se o médico determinar que aplique essa medicação, só que no caso é um veneno, e essa enfermeira sabe que aquilo ali é um veneno e ainda assim aplica, ela irá responder sim em concurso de pessoas, tá certo? Continuando, erro acidental. O erro acidental é só para você lembrar. O erro acidental ele não vai excluir dolo, não vai excluir culpa, vai haver crime aí. Por quê? Porque ele incide sobre dados irrelevantes, tá? Vai recair nos elementos não mais essenciais, mas sim acidental, tá ok? Então aqui, ó, o erro acidental é o erro in persona, que eu falei, ó. O agente pensa estar matando uma pessoa quando está matando outra. Erro na execução, aberratio ictus. E o erro quanto ao bem jurídico, aberratio delicti, tá certo? Aqui são as diferenças. O erro de direito, que equivale ao erro de proibição, exclui a potencial consciência da ilicitude. Por quê? Porque ele supõe lícito um fato por ignorância, tá certo? Lembrando, no CPM não isenta de pena. No Código Penal Comum aqui, ó, ele vai isentar de pena. Ou seja, o CPM, ele é mais gravoso, E aqui o agente não pode alegar erro de direito quando atentar contra o dever militar. Por exemplo, o agente não pode dizer que não sabia que o horário dele se apresentar ao posto dele era às 8 da manhã. Isso é uma obrigação dele, é inerente ao cargo dele. Ou então ele não sabia que tinha que chegar ao todo fardado, tá? Para assumir o posto. Então, nesse caso, não tem como ele dizer, foi uma ignorância minha, eu interpretei errado. Vai responder pelo crime, tá certo? Então, aí a primeira questão já foi. Segunda questão, o Código Penal Militar, em relação ao estado de necessidade, adota a teoria diferenciadora, prevendo expressamente tanto a figura do estado de necessidade como excludente de culpabilidade, quanto o estado de necessidade como excludente de crime. Analise as afirmativas e marque o item correto. Você vai lembrar o quê? O estado de necessidade justificante. Você vai lembrar do bem aqui, ó. O bem protegido. Ou seja, eu vou proteger o meu bem, tá certo? Bem protegido, ou, deixa eu colocar aqui, melhor para você, o bem sacrificado aqui, nesse caso, o bem sacrificado, vamos colocar aqui para ficar melhor didaticamente, tá? Só um instante. Pronto. O bem sacrificado, nesse caso, ele é menor do que o protegido, ok? Como assim, professor? O bem sacrificado é menor que o bem protegido. Por exemplo, eu sacrifiquei o meu relógio para salvar minha vida.
O meu relógio, ele é menos ou ele é mais do que minha vida? Ele é menos, então eu sacrifiquei o meu relógio em detrimento da minha vida. Eu protegi minha vida, mas sacrifiquei meu relógio. Isso é o estado de necessidade justificante. Já o estado de necessidade exculpante, exculpante, aqui, o bem sacrificado, é maior ou igual ao bem protegido, tá? Para não restar dúvidas, o bem sacrificado é maior ou igual ao bem protegido. Então vamos para os itens. Considera-se estado de necessidade justificante. Aí você lê e vai aqui, ó. Desde que o mal causado, ou seja, o bem sacrificado por sua natureza e importância, seja consideravelmente inferior ao mal evitado, ao bem protegido. Então, nesse caso aqui, está correto, tá certo? Vamos para o item 2. Considera-se em estado de necessidade agora exculpante, tá? Estado de necessidade exculpante, aí você lê, aí vem aqui, sacrifica direito alheio, o bem sacrificado, ainda quando superior, corretíssimo, tá? O item 2 está correto, vamos para o item 3. O estado de necessidade justificante equipara-se ao abordado no Código Penal Comum, onde se exclui a ilicitude do fato. Essa questão, esse item está errado. Por quê, professor? Porque o Código Penal existe a outra previsão também, que ele não vai apenas excluir a ilicitude, mas o agente, mesmo no estado de necessidade justificante, ele pode responder a título de culpa. Por isso que não se equipara ao abordado no Código Penal Comum, tá certo? Como foi dito, ok? Eu coloquei esse item, mas não era para ter colocado por conta do Código Penal, que não cai para vocês. Mas, de qualquer forma, por desencargo de consciência, eu estou passando aqui tudo gabaritado, tá ok? Então, nesse caso aqui está errado. E o item 4 vai falar do exculpante, age não mais na ilicitude, e sim na culpabilidade, está correto, afastando a culpa do agente, quando o bem sacrificado for igual ao bem protegido, igual ou superior. Então, gabarito 1, 2 e 4, o gabarito aí é o item C, tá certo? Item C. Apenas o item 3 está errado. Estado de necessidade como excludente do crime, como eu falei. Esse aqui é o justificante, tá? Justificante. Aí o que ele vai dizer? Ó, desde que o mal causado é consideravelmente inferior ao mal evitado. Trocando em miúdos, o mal causado é o quê? É o sacrificado, e o mal evitado é o protegido, tá certo? E o estado de necessidade como excludente de culpabilidade é o estado de necessidade exculpante. O que ele vai falar do mal causado? Ó, sacrifica, é um sacrifício, bem sacrificado, ainda quando superior. Ou seja, o bem sacrificado aqui é maior ou igual ao bem protegido, tá? Terceira questão. Julguem os itens seguintes relativos ao direito penal militar. Em determinada festa, dois militares da ativa, mas de folga, desentenderam-se travando uma discussão e um deles intencionalmente disparou sua arma de fogo contra o outro, que faleceu imediatamente. Nessa situação, o autor do disparo será julgado pela justiça comum. Vamos analisar o caso. Os militares, eles são da ativa, ambos, mas eles estão de folga, tá? Eles estão de folga. Então, nesse caso, se um não souber da condição do outro, de acordo com a súmula 667 do STJ, ele vai sim responder por crime comum. E nesse caso, nada fala a respeito da sua posição hierárquica. Então aqui ele responderá sim, tá? No tribunal do júri, crime comum, beleza? Um oficial foi preso em flagrante delito pelo cometimento de crime militar, que não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade, ou seja, um crime tentado, tendo sido denunciado e tornado réu em ação penal militar,
Nessa situação, a depender da gravidade, a questão vai ter que trazer isso daqui, tá? O juiz poderá aplicar a pena do crime consumado, sem diminuí-la. Como eu disse, a teoria objetiva vai dizer o quê? Que terá uma diminuição de 1/3 a 2/3 da pena relacionado ao crime consumado. E a teoria subjetiva, que é o que a questão está abordando, ela vai dizer o quê? Ela vai dizer que pode, em caso de extrema gravidade, manter a pena do crime consumado, ok? Então aqui está corretíssimo de acordo com a teoria subjetiva. O item 3. Cleito, com vontade de matar seu amigo Ailton, desferiu 4 golpes de faca no mesmo, não é na mesma, é no mesmo, tá? Após verificar a gravidade da lesão, Cleito podendo continuar, ou seja, ele poderia continuar, mas ele não quis, ó, decide interromper voluntariamente, tá? E leva Ailton ao hospital para ser socorrido. Caso Ailton venha a sobreviver, Cleito responderá pela lesão corporal, mesmo tendo inicialmente um ânimos necandi, que é o dolo de matar, tá ok? Mas se Ailton for acometido de septicemia, ou seja, bactéria de hospitalar, e falecer em decorrência da bactéria, resta a responsabilização de Cleito por homicídio consumado. Corretíssimo. Você sabe que a bactéria hospitalar, de acordo com o STF, ela não vai quebrar o nexo causal, a relação de causa e efeito, a relação de causalidade. Então, sim, o Cleito irá responder caso Ailton venha a falecer, né, em decorrência de uma bactéria, de uma infecção hospitalar. Então, o item aí está correto. E o quarto item: difere-se do Código Penal brasileiro quanto às penas abordadas no CPM, que se dividem em penas principais e acessórias. No artigo 55 encontra-se o rol das penas principais. Dentre elas estão as penas de morte e a de repreensão. Você sabe que não existe pena de repreensão, pena de multa no Código Penal Militar. Então aí o item 1, 2 e 3 estão corretos. O gabarito dessa questão é o item C. Tranquilo? Olha aí o informativo 667 do STJ. Compete à Justiça Comum o julgamento de homicídio praticado por militar contra outro quando ambos estejam fora de serviço ou da função no momento do crime. Quarta questão: acerca da aplicação da Lei Penal Militar, dos crimes militares e da aplicação da pena no âmbito militar. Cada item que se segue apresenta uma situação hipotética, seguida de uma assertiva a ser julgada. Quando, por ineficácia do meio empregado ou por impropriedade do objeto, não se consuma o crime, diz ser uma tentativa não punível ou quase crime, tratando-se de uma causa excludente de tipicidade. Isso aqui é conhecido como o quê, pessoal? Como crime impossível. Aqui é crime impossível. E todas essas palavras que eu falei, ó, tentativa não punível, quase crime, isso aqui são sinônimos do crime impossível. Então a banca quis jogar aqui para você errar, tá? Porque você não viu o nome do crime impossível e viu, sim, os seus sinônimos. Então, essa questão aqui, esse item está correto, tá? Está correto. Conforme a teoria pluralista, que é conhecida como cumplicidade do delito distinto ou autonomia da cumplicidade, havendo pluralidade de agentes com diversidade de condutas, ainda que provocando somente um resultado, cada agente responderá por um delito. Trata-se do chamado delito de concurso, vários delitos ligados por uma relação de causalidade. Vale ressaltar que o CPM adotou essa teoria de maneira excepcional e esse item também está correto. Muita atenção, muita atenção. Questão de concurso de pessoas. Qual a teoria adotada em regra no Código Penal Militar? Teoria monista ou unitária. Mas tanto a teoria pluralista quanto a teoria dualista, elas são aplicadas de maneira excepcional, tá certo? Terceira, no direito penal militar, o consentimento do ofendido está entre as causas de excludentes de ilicitude. Aqui você já pode cortar. Por quê, professor? Porque
o consentimento do ofendido é considerado uma causa supralegal, ou seja, não está na lei, uma causa supralegal de excludente de ilicitude, mas nesse caso não é abordada no CPM, e sim no Código Penal Comum. Então, o erro é dizer que o Código Penal Militar aborda da mesma forma do que o Código Penal Comum. Então, esse item aqui está errado, tá? E o item 4, o CPM, ao estabelecer que aquele que de qualquer modo concorrer para o crime incidirá nas penas a este cominadas, adotou em matéria de concurso de agentes a teoria unitária ou monista, teoria unitária ou monista. Então aqui está corretíssimo. Vamos ver aqui 1, 2 e 4. 1, 2 e 4. Então o gabarito é o item E, apenas o item 3 está errado. Aí o que eu trouxe para você? Coautoria. Quem de qualquer modo concorre para o crime incide nas penas a este combinada. Cometimento do crime juntos. Existe a figura do coautor, que são aqueles que estão agindo conjuntamente na prática. E o partícipe fornece os meios para a prática, tá certo? Teorias pluralista, a mesma quantidade de agentes, mesma quantidade de agentes é a mesma quantidade de crimes. Ou seja, 2 agentes igual a 2 crimes. 3 agentes igual a 3 crimes. A teoria monista, cada um pratica uma conduta diversa do outro, mas somente terá um resultado. E em aula eu dou o exemplo do furto contra uma casa, tá? E a teoria dualista, cada um pratica uma conduta diversa do outro com um resultado. Aí aqui vai acontecer o quê? A separação do coautor do partícipe. Cada um responde por um delito, havendo assim 2 crimes. Tá? Aí eu coloquei aqui, ó, o CPM em regra adota a teoria monista, excepcionalmente tanto a dualista quanto a pluralista são adotadas, tá? Olha aí os casos. A monista, por exemplo, crime militar de homicídio. Se 2 ou mais indivíduos praticarem um crime de homicídio, incidirão eles nas penas desse crime. A teoria pluralista, existe a corrupção passiva e corrupção ativa. Um crime, 2 crimes. Um agente e um agente. Então, nesse caso, 2 crimes, 2 agentes. Pluralistas, tá ok? A teoria dualista está no incitamento e motim. Quem incita a desobediência ou indisciplina vai responder pelo incitamento. E o incitado que praticar o motim vai responder pelo motim. Simples assim, ok? Quinta questão, sobre a disciplina das penas previstas no Código Penal Militar, assinale a alternativa correta. A pena de morte será executada por fuzilamento, ok? Sempre não, já está errado. Sempre após decorridos 7 dias. É 7 dias, professor? Sim, após decorridos 7 dias da comunicação ao presidente da República, mas não é sempre. Quando estiver em zona e conflito de guerra, ou seja, em zona de guerra, será a execução dada de imediato, independente da comunicação ao presidente, tá ok? Então aí, existe aí exceção, então esse item está errado. Bravo! O mínimo da pena de reclusão é de 1 mês e o máximo de 30 anos. O mínimo da pena de reclusão aqui não é de 1 mês, como você já sabe. Isso aqui é o mínimo da pena de detenção. E o máximo de 30 anos. Aqui está correto, tá? Então esse item está errado pelo o mínimo da pena de reclusão. As penas superiores a 2 anos serão cumpridas em estabelecimentos prisionais militares. E, na falta destes, em estabelecimentos prisionais civis, separados dos demais presos e sujeito ao regime conforme a lei penal militar. Não. Se eles forem para os estabelecimentos prisionais civis, é conforme a LEP e não conforme a lei penal militar. Um cumprimento da pena, isso aqui foi uma falha de digitação, tá? Uma falha de digitação para poder você corrigir no seu material, e este é o nosso gabarito, diga-se de passagem. O cumprimento da pena não pode ultrapassar 30 anos, se é de reclusão, corretíssimo. Caso seja de detenção, não poderá ultrapassar o limite de 10 anos. É isso mesmo, de acordo com a letra de lei, tá?
E o item é, nos termos das disposições gerais do CPM, é cabível para os crimes militares a combinação das penas privativas de liberdade, restritiva de direito e de multa. Você sabe que o CPM não existe no CPM a pena de multa, tranquilo? Então, até aí, sem nenhuma dúvida, nosso gabarito da questão, o item delta, questão 5, item delta, marque no seu material, tá? E o item 6, a questão 6. Considere o seguinte caso hipotético. 20 policiais militares inativos e desarmados e 4 soldados PM da ativa, armados de pistola, resolvem assumir o comando do 8º Batalhão da Polícia Militar do município de Fortaleza. Ocupam o batalhão, retirando o comandante da sua sala, recebendo neste momento ordem para deixar imediatamente o quartel. A ordem foi recusada e os policiais, utilizando de equipamentos de telefonia celular, passaram a transmitir via internet, pelas redes sociais, ao vivo, que acabaram de assumir o comando do batalhão localizado no bairro Meireles. Diante dessa situação, é correto afirmar com relação à conduta de todos os militares que ocuparam o batalhão. Ou seja, vem aqui comigo, ele está falando aqui do crime típico de motim. Ah, professor, é o crime de motim? Não. Por quê? Porque aqui existem pelo menos 2 militares da ativa. Ou seja, pode ter 50 militares inativos. Eles vão responder em concurso de pessoas, tá? Eles irão responder pelo motim. Só que aqui está falando o quê? Que os policiais estão armados. Então aqui o crime passa a ser o de revolta e não de motim, tá certo? Vamos lá para os itens. Item 1. Os militares inativos não cometeram qualquer crime. É errado, eles vão cometer o crime de revolta, tá? O crime de revolta em concurso de agentes. Lembrando, como eu disse, eles vão responder só na figura de coautores ou partícipes. E jamais como autores, tá? Partícipes. Beleza? Item 2. Todos os militares ativos e inativos cometeram o crime de revolta. Até aí está ok, tá? Aqui o item está correto, é o crime de revolta. Caso os militares estivessem reunidos na fase preparatória, muita atenção, e fossem flagrados durante a reunião em que combinavam, ou seja, existe um pacto aqui, tá? Concertarem-se os militares para a prática de motim ou revolta. Descumprir a ordem, não chegando a praticar, ou seja, não chegou a praticar nenhum ato direto de motim ou revolta. Restaria configurado o crime de conspiração? Corretíssimo, crime de conspiração. Beleza? Então, aqui o item 2 e 3 correto, vamos para o item 4. Se, no caso narrado, os militares estivessem com armamento, olha aqui a nomenclatura, armamento ou material bélico, a sua banca irá trazer essa nomenclatura, tá? Ou material bélico, esqueça a revolta, de propriedade militar, praticando violência à coisa pública ou ao particular, em lugar sujeito ou não à administração militar. Restaria configurado o crime de organização de grupo para a prática de violência. Corretíssimo. Aqui foge do crime de revolta, tá? Foge do crime de revolta, que é diferente do crime de organização de grupo para prática de violência. Então, qual é a palavra que você precisa lembrar? Armamento e material bélico. Armamento e material bélico. O crime de revolta, ele vai incidir o quê? Em armas. Que tipo de armas? Pode ser arma própria, que ela é feita para utilizar como arma, e imprópria, que é algum material utilizado para ocasionar a lesão ou a morte. Por exemplo, um pedaço de pau, tá? Uma cadeira, um birô, uma estante,
Tudo isso é considerado arma imprópria. Precisa usar no crime de para ser caracterizado crime de revolta? Não, não precisa usar a arma para ser considerado crime de revolta, tá certo? Então aí nosso gabarito 1, 2 e 4, quer dizer, 2, 3 e 4, correto. Nosso gabarito é o item delta. Fechamos aí e gabaritamos as questões. Eu trouxe aí a letra de lei do motim, tá? Do motim. Motim é reunião de militares de forma a desrespeitar, a hierarquia e disciplina da caserna. Perceba que a palavra-chave de todas as modalidades do motim é a desobediência. Isso aqui você leva para a sua prova, tá? Que acaba ocorrendo com maior ou menor gravidade. A revolta, por sua vez, nada mais é do que o motim praticado por agentes armados. Estas armas não precisam ser armas de fogo, tá certo? Pode ser tanto próprias quanto impróprias, beleza? Então leve isso aqui para a sua prova. Com certeza, você pegando o seu material da missão, tá? Pegando o seu materialzinho da missão Quixadá, que está aqui comigo, ó, o material Mega Revisão de Véspera da PM Quixadá, ok? Pegando lá na minha parte, que é a parte de penal militar, você vai gabaritar, certo? As suas questões. Lembrando, esse material aqui é exclusivo. Existem aqui, pelo menos da minha parte, mais de 80 flashcards desse aqui, ó. Perguntas e respostas rápidas. Então, você que não participou da missão, infelizmente perdeu a oportunidade de ter um material de grande valia para a sua revisão final. Tranquilo? Então, deixo meus agradecimentos aqui. Tamo junto e até a prova. Até a prova amanhã, tá? Amanhã a gente vai estar junto no gabarito extraoficial. Beleza? Muita calma, paciência. Faça a sua leitura pausadamente das questões. Não erre questões bestas por detalhe. Tenha calma. Não deixe a ansiedade prevalecer sobre você. Até aqui, você fez o possível. Fez o seu melhor. Então, amanhã é apenas colocar em prática o que você acumulou até agora, tá certo? Tamo junto e até a próxima.